tem muito ainda a mudar ainda. A gente ainda não está na situação ideal. A gente ainda consegue perceber comportamento, a gente ainda consegue perceber um comportamento passivo, um comportamento de inferioridade das mulheres. Muitas ainda não acreditam de fato no potencial. E assim, existe uma relação da mulher com o casamento que isso não é um problema. O problema da relação da mulher, porque eu acho que a gente vai tirar entre um grupo um universo de cada 10 mulheres, eu acho que de cada 10 mulheres, 8 ou 9 querem casar. E isso é natural, isso eu acho que faz parte mesmo. Não acho que seja, que tenha que ser, isso tem que fazer parte do planejamento feminino. Ela não precisa ser completa casando e tendo filho. Isso faz parte, mas não é uma obrigação. Porém, o que não se pode pensar é que essa relação entre ter um homem do lado e estar submissa a ele, e estar colocando ele como responsável pela sua felicidade e se propondo a tudo por causa dele, é que é o problema. Então, no que se refere à independência, a buscar ter o seu próprio dinheiro, a buscar a sua vida profissional, isso é algo que a gente consegue ver que tem acontecido, até porque o trabalho feito há muitos anos em cima disso é constante, a mídia faz isso com que as pessoas enxerguem isso, estimulam esse fato. Você entra em salas de universidade, o número de mulheres é significativo, mas nesse aspecto aí, comportamental, no que se refere a relacionamento, é que ainda existe uma situação de que a mulher está muito bem sucedida. Minha mãe, eu acho que é uma referência para mim por muitas questões, assim, como não só tirando a questão mãe mesmo, a questão de coragem, a questão de ter enfrentado várias. Ela é uma profissional que dos anos 40 e é formada em odontologia, exerceu a profissão, sempre teve a independência, ela sempre conviveu com isso de forma... sempre foi uma esposa, sempre foi uma mãe dedicada e conseguiu administrar isso muito bem numa época dela, que é uma pessoa de 70 anos hoje, e que viveu a época dela de forma muito à frente do tempo. Então é uma referência assim, de nada é difícil, tudo pode. É a principal referência. Eu sou casada, já começa uma vida diferente, porque eu sou da noturna, né? Porque eu sou professora de faculdade durante a semana inteira. Então já começa esse desencontro, né? Então você tem que ter um jogo de cintura, porque o marido trabalha durante o dia, eu trabalho durante o dia e trabalho à noite. Quando ele chega em casa, ele nunca me encontra em casa. Eu estou sempre trabalhando. E é algo que você tem que administrar, mas aí você tem que buscar outras formas, né, de suprir, de tentar administrar, porque a gente, por mais que a gente seja mulher que trabalha, a gente se sente responsável pela casa, a gente se sente responsável. Você tem uma empregada em casa, então se o marido encontrá-lo, então isso é da mulher mesmo. Por mais que você diga que você é independente, a minha preocupação em deixar as coisas no lugar, de deixar em casa impecável, isso é da mulher, por mais que independente você seja. Então você se preocupa com isso, ele chegar em casa e achar comida, essas coisas de mulher. Por mais que você viva a vida, ele te ajude e tudo mais, mas você se sente... A mulher toma essa responsabilidade de uma forma geral para ela. Ela acha que ela é realmente a pessoa que administra e que gerencia. Mas que o marido ajude. Então você tem que ir fazendo aí seu malabarismo, porque você quer ser uma boa dona de casa, entre aspas, né? Uma dona de casa moderna, mas você quer que ele ache comidinha, não sei o quê. E você também quer ser uma pessoa que profissionalmente bem sucedida. Quando entra a questão de relacionamento, ela se propõe a determinadas situações que são desnecessárias. Então, aí a gente vê o quanto falta de evolução nesse aspecto. Então, para mim, o aspecto de relacionamento é que é algo que ainda precisa ser trabalhado. Porque a mulher, ela, quando se vê numa situação, por exemplo, de superioridade financeira, junto de um homem, ela acaba se colocando, ao invés de ela trazer ele muitas vezes para crescer junto com ela, o que ela faz? Ela vai acompanhar, porque o homem, de uma forma geral, né? A gente está falando aqui, não estou falando isso como regra, mas de uma forma geral, os homens, eles têm uma situação, por mais que ele se envolva com mulheres numa situação socialmente, numa situação financeira maior do que a dele, melhor do que a dele, ele, quando se encontra com mulheres, porque é o contrário. O homem, quando está numa situação superior, que é mais normal, né? Ele é financeiramente mais bem sucedido,
ele traz a mulher com ele. E o contrário vai acontecer também. Quando o homem está numa situação culturalmente inferior, numa situação financeira diferente, o que ele vai fazer, muitas vezes, é não ajudar a mulher a avançar. Ele vai fazer com que ela ande para trás. Ele vai, às vezes, ao invés de ajudar, ele vai fazer com que ela fique no patamar dele. E isso vai acontecer o quê? Ela às vezes se propõe a isso. Ela se propõe a se colocar numa situação de submissão. Então isso aqui tem que ser revisto. Hoje, por tantos motivos, cara, tem situações diversas porque elas existem, né? O primeiro ponto é que a gente acaba se colocando a responsabilidade de ser feliz, muita gente coloca na outra pessoa, né? Então, no filho bem-sucedido, nos pais que são culpados porque não tinham condição e você não conseguiu nada porque seus pais não tinham condição, no marido que tinha. Então, as pessoas têm essa mania de colocar a responsabilidade no outro, né? E essa é uma das questões que já começa a dificultar a vida, porque você começa a achar que o outro é responsável pela sua felicidade, pelo seu fracasso. E não se colocar em primeiro lugar, porque a gente ama incondicionalmente, mas a gente faz parte a gente é a primeira pessoa. Então a gente precisa, as pessoas às vezes se esquecem disso, né? Elas colocam tanto a responsabilidade do outro como amam mais os outros do que a si mesmo. E aí é um clichê, mas é algo que é fato. Quando você começa a enxergar que você é importante, isso faz diferença. E aí a gente não tem para onde correr. O primeiro ponto que precisa ser feliz, a primeira pessoa que precisa ser feliz é você mesmo. Facilita quem está ao seu redor. Se você enxerga como uma pessoa importante e que precisa ser feliz, que precisa ficar bem, né? Vai criando também. Eu estou dizendo a situação favorável, o básico estava favorável. Mas eu tive no meio do caminho eu tive várias dificuldades. Eu não tenho. O que eu tenho hoje, eu não nasci tendo. Então, se era para sair, trabalhar e andar de ônibus, e era à noite, e tinha que pegar ônibus à noite, era difícil, eu morava em Estela Maris, e transporte era difícil, eu não vou fazer porque eu moro longe, não tem quem me pegue de carro, não, vamos ver o que a gente faz, eu dormo na casa de alguém, ou pego o ônibus mais cedo, enfim, as dificuldades vêm para todo mundo, não estou dizendo que a situação eu estou dizendo assim, a situação favorável do básico, você tem família, você tem saúde, e aí você vai procurando o que está te favorecendo e vai buscando melhorar aquilo que te favorece, mas não achar que está suficiente, eu nunca acho que está suficiente. Então a busca ela é constante e dinâmica. E não tem outra forma. Você nasceu de pai rico, você não nasceu, seu pai não é rico, você não tem pais ricos. O seu caminho se joga e corra atrás. Não tem outro segredo. Não tem como você achar que vai cair do céu. Ajuda você a ter boas relações, tem pessoas que vão te ajudar no meio do caminho. Não, mas você vai precisar aparecer, você vai precisar fazer por onde. O principal ator, o personagem principal da história tem que ser a gente. Senão, as coisas não acontecem. Bota o teaser agora. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda.